pessoal, estou aqui mais uma vez para falar para vocês da minha experiência na busca pela saúde e na busca por um corpo melhor. Então, eu sempre me preocupei com a saúde, sempre fiz atividade física, sempre procurei me alimentar bem. Porém, eu tive um momento da vida em que eu estava muito triste, com muitos problemas, e eu descontei muito na comida, né? Então eu comia muita bobeira, comia muita gordura, comia muito carboidrato e comia poucos alimentos que são realmente nutritivos. Então nesse período eu engordei uns 6 quilos. E como eu sou muito baixinha, eu fiquei muito gordinha, né? Então isso me incomodava muito, porém eu só percebi que eu estava engordando bastante. Eu fazia atividade física, na época eu fazia hidroginástica, fazia caminhada, mas só percebi que eu estava engordando bastante quando eu já estava gorda. E as coisas foram melhorando, os problemas pessoais foram melhorando, minha vida melhorou e eu comecei a me reeducar na alimentação e na atividade física. Porém, esse processo foi um processo muito lento. Para chegar no corpo que eu estou hoje, né, para chegar no peso que eu estou hoje e com a melhoria da qualidade de vida que eu estou hoje, eu demorei uns 3 anos, porque também eu fui me conscientizando aos poucos dos alimentos que eu deveria comer, eu fui cortando aos poucos, fui mudando meu paladar aos poucos. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é assim, mudar do dia para a noite é muito difícil. Então são dicas que eu vou dar nesse vídeo do que foi muito bom pra mim, né? Não quer dizer que o que foi bom pra mim vai ser bom pra você, mas aí eu vou falar da minha experiência e vocês, a partir da vida de vocês, das experiências de vocês, vocês pegam aquilo que vocês acham que vai contribuir para a vida de vocês. Então, pra mim eu fui mudando aos poucos. Eu acho que mudar repentinamente, às vezes é muito brusco e às vezes a gente não consegue manter. Então, primeiro eu fui cortando os alimentos industrializados, ultraprocessados e fui inserindo mais alimentos naturais. Fui cortando o açúcar, eu nunca fui assim uma pessoa louca por doce, mas eu tomava açúcar adoçado, tomava café adoçado, no início eu usava açúcar branco. Então, primeiro eu fui trocando o açúcar branco pelo açúcar mascavo. E depois fui reduzindo a quantidade de açúcar na minha vida. Reduzindo no café, reduzindo no suco, tomando alguns sucos sem açúcar e aos poucos fui conseguindo. Hoje eu tomo suco sem açúcar, hoje eu tomo café sem açúcar e não acho ruim. Com exceção do suco de limão, que às vezes eu coloco um pouquinho de stevia, um pouquinho de mel, mas assim, já consigo até tomar suco de limão sem açúcar. Porém, acho mais gostoso adoçado com um pouquinho de mel. Então, já tomo café sem açúcar e muitos outros sucos sem açúcar. Não sinto falta de açúcar na minha vida. Hoje, depois de 3 anos, se reeducando. Carboidratos. Eu comia muitos carboidratos. Comia muito pão. Mesmo pão integral eu comia demais. Eu lanchava pão de manhã, merendava pão à tarde, merendava pão à noite. Então, assim, eu comia muito pão. Então, outra coisa que eu reduzi muito na minha vida e que eu vi uma mudança rápida no meu corpo e na minha saúde foi a redução dos carboidratos refinados, né, das farinhas brancas, macarrão, farinha de trigo branca, mesmo as integrais, reduzi muitíssimo, pão integral, farinha integral e quando eu como pão integral, eu procuro aqueles mais naturais, que são produzidos no lugar que eu conheço, com os produtos que eu conheço, porque os pães integrais industrializados muitas vezes são problemáticos também. Então, essas duas coisas já melhoraram muitíssimo minha saúde. Passei a levar bem a sério a atividade física, aquela coisa assim de tô cansada, mas vou fazer minha atividade física. Mesmo cansada, chega lá, você começa a fazer seus exercícios, você vê que você sai bem melhor do que o que você chegou. Então, tô com sono, mesmo assim eu acordo cedo e vou fazer meu cardio, né, que é a atividade aeróbica. Para quem não sabe, o cardio é uma atividade aeróbica. Eu faço meu cardio em jejum. Não estou dizendo também que vocês devem fazer o cardio em jejum, mas para mim tem me ajudado bastante. Então conversem com o profissional de educação física que acompanha vocês, com o médico e vejam se no caso de vocês também ajudaria. Então, mesmo cansada, eu acordo cedo, vou fazer o cardio e eu vejo que nos dias que eu acordo cedo e vou fazer meu cardio, eu passo o dia muito mais bem disposta.
Minha rotina não é fácil, trabalho, estudo. Então assim, eu acordo às 5h20 da manhã, vou fazer o cardio mais ou menos às 5h30, 5h35. Só faço, ó, botar a roupa e vou pra rua fazer a caminhada. Depois me arrumo, vou trabalhar. E aí, à noite, nos dias que eu não tenho aula, porque tem dias que eu tenho aula à noite, eu faço a musculação. Então, minha rotina é essa. E tem me ajudado muito, inclusive, a me sentir menos cansada, a me sentir mais disposta. Então, quais foram os meus avanços com todas essas ações que eu tô contando pra vocês? Eu estava pesando, nessa fase que eu estava bem gordinha, quase 58 quilos. E eu sou muito baixinha. Hoje eu estou pesando 49 quilos. Claro que o peso não é o que mais influencia. A gente sabe que tem a relação massa magra e massa gorda, mas depois fui no nutricionista, fiz o exame de bioimpedância, minha massa magra está normal, então assim, minhas taxas de colesterol, de glicose melhoraram muito depois dessa vida, depois da vida saudável que eu tenho tentado manter, né? Mas assim, não é fácil, porque eu sei que a vida da gente é corrida. Pra quem não tem também, como eu falei no primeiro vídeo, muito dinheiro, que às vezes a gente pensa, pra ter uma vida assim a gente tem que ter muito dinheiro, tem que ter um empregado em casa, porque a gente sabe que a vida das mulheres é muito corrida. Tem que ter dinheiro para comprar muitos suplementos, para uma alimentação muito cara. E aí eu quero dizer para vocês que assim, de fato, se você tiver bastante dinheiro, vai lhe ajudar muito. No meu caso, não é a realidade. Eu sou uma pessoa comum, que tento ganhar a vida trabalhando, estudando, e que tenho feito de acordo com as minhas possibilidades. Então, não tenho ninguém para fazer as coisas na minha casa, empregada, divido as atividades com meu marido, tenho um marido que colabora com essas atividades domésticas. E ainda não tenho filhos, eu sei que quem tem filhos é muito mais difícil, mas eu acho que dá pra gente encaixar na nossa rotina, porque eu estudo, eu trabalho e eu tenho conseguido fazer esse encaixe. Com relação aos recursos financeiros, a gente pode tentar se alimentar o mais natural possível, de ovos, carnes, legumes, verduras, frutas. Então, assim, não é necessário ter tanto dinheiro para isso. Muitas vezes os produtos industrializados que dizem ser fit são muito mais caros, né? E assim, aí os suplementos, já tomei alguns suplementos, no momento não estou tomando, mas assim, nunca fui uma pessoa que tomou muitos suplementos, né? Até tenho vontade de tomar, mas a gente sabe que os suplementos muitas vezes são caros e aí nem sempre a gente pode estar comprando. Então o que eu quero compartilhar com vocês é como, dentro dessa minha rotina, eu tenho conseguido avançar. Então meus avanços foram redução do peso, melhora das taxas metabólicas, melhora dos exames, melhora mesmo da imagem, né? Rostinho mais fino, cintura mais fina, corpo mais compacto, corpo mais enrijecido por conta da musculação. E aí eu vou estar trazendo para vocês receitinhas, faço várias receitinhas que muitas vezes são receitinhas simples, não são receitinhas muito caras também. Vou compartilhar com vocês alguns exercícios. Então eu quero construir esse canal com vocês nessa troca de experiências. Então me falem aqui quais as dificuldades que vocês têm, quais as dicas que vocês gostariam de ter, como é a alimentação de vocês, o que vocês gostariam de mudar. Estou aqui à disposição para a gente trocar experiência e para a gente construir um canal que colabore com a nossa qualidade de vida. Então, um beijo grande. Quem gostou do vídeo, dá uma curtidinha lá no legal, se inscreve no canal, divulga. Em breve eu vou estar postando receitas, vou estar postando diálogos com outras pessoas. Vocês vão ver como vai ser